Colapso é uma palavra poderosa. Ela chama atenção, ela ativa medo e desliga o pensamento. Você já percebeu como algumas notícias não informam? Elas tensionam o seu corpo? Hoje eu faço análise de um vídeo que trata mudanças complexas como o fim do mundo. Usando a neuropsicologia e um olhar humanista, vou mostrar por que esse tom divide mais do que esclarece. Quando eu li o título, Por que o Ocidente está colapsando? Eu não pensei em dados. Eu pensei, isso vai gerar medo. E hoje eu não vim atacar pessoas. Eu vim desmontar um tom. O tom alarmista que transforma a complexidade em pânico. E pânico em divisão entre seres humanos. Nesse vídeo, o Abraham afirma que o Ocidente está deliberadamente sendo substituído por imigrantes muçulmanos, guiados por uma suposta aliança entre Soros, Gates e a ONU. Queda de natalidade, criminalidade urbana e perda de tradições culturais são apresentados como parte de um grande plano. Ele descreve universidades e a mídia como máquinas de doutrinação. E há um ponto legítimo no meio disso. A mídia, de fato, manipula narrativas. Isso é um fato histórico, não teoria conspiratória. O problema é o salto lógico que vem depois, para destruir a família tradicional. Trata Gramsci como se fosse um vilão absoluto, conclui que o Ocidente talvez nem deva ser salvo, sugerindo literalmente a fuga para outro país. Ser crítico não é desconfiar de tudo indiscriminadamente. É checar fontes, cruzar dados, desconfiar inclusive de quem fala o que a gente quer ouvir, seja à direita ou à esquerda. Vamos começar pelo mais importante. O nosso cérebro foi moldado para sobreviver, não para entender geopolítica. E isso não é ignorância do público, é biologia. Existe uma coisa no nosso cérebro chamada viés da negatividade. Funciona assim: a gente dá muito mais peso ao que é ruim do que ao que é bom. Um exemplo simples: se 10 pessoas te elogiam num dia e uma te critica, qual comentário fica martelando na sua cabeça à noite? A crítica. Isso não é drama, é biologia. Nosso cérebro aprendeu que ignorar algo negativo podia ser fatal. Ao contrário de ignorar algo positivo que nunca matou ninguém. Por isso notícias ruins grudam mais. Elas ativam alerta, emoção, sobrevivência. A questão é que hoje a maioria das ameaças não são imediatas, mas o cérebro reage como se fosse. Resultado: mais medo, menos clareza. Mais reação, menos pensamento. A parte mais antiga do nosso cérebro, a amígdala, foi treinada por milhares de anos para reagir a ameaças rápidas. Predador, fome, guerra. Então, quando você ouve palavras como colapso, inimigo, ameaça, campo minado, o corpo reage antes da razão. Deixa eu te contar uma história rápida. Imagina um vilarejo antigo. Se alguém gritasse perigo, ninguém parava para perguntar: mas qual o contexto? Todo mundo corria. Esse reflexo nos salvou no passado, mas hoje é explorado por títulos sensacionalistas. Medo gera atenção, atenção gera engajamento, e engajamento gera dinheiro, mas não gera sabedoria. Existe outro atalho do nosso cérebro chamado viés da confirmação. A gente tende a acreditar mais facilmente em tudo que confirma o que a gente já acredita. Um exemplo simples: se você acha que o mundo está piorando, qual tipo de notícia você vai prestar mais atenção? Na que diz que está dando tudo errado. As outras você simplesmente ignora ou chama de exceção. É como escolher um filme já decidido. Você só repara nas cenas que provam que estava certo. O problema é que isso cria bolhas. A gente não busca entender, busca concordar. Narrativas simplistas funcionam justamente por isso. Elas não explicam o mundo, elas confortam crenças pré-existentes. E conforto não é a verdade, só é familiar. Agora vamos falar do erro central desse tipo de narrativa. Ela enquadra o mundo assim: um lado colapsa e o outro lado sobe.
Isso parece simples, mas é falso. O mundo não está colapsando, ele está mudando, está se reorganizando. Deixa eu usar uma metáfora simples. Pensa numa cidade pequena que vira uma cidade grande. O trânsito não colapsa, ele muda. Surge mais carro, mais sinal, mais regra, mais conflito. No começo parece caos. Depois surge adaptação, novas rotas, negociação. Multipolaridade é isso. Mais fluxo, mais tensão e mais possibilidade de cooperação. Transformar isso em narrativa do fim do mundo não prepara ninguém, só paralisa e inflama ódio. Agora deixa eu ser bem direta com você. Conteúdos alarmistas diminuem a capacidade de pensar. Isso não é opinião, é neuropsicologia. Quando a amígdala está ativa, o córtex pré-frontal, que é responsável por análise, empatia e planejamento, fica menos eficiente. Na prática, isso significa 3 coisas: mais raiva, menos nuance, mais nós contra eles. E aqui vai uma história curta. Já reparou que depois de consumir muita notícia pesada, a gente fica mais impaciente até com quem a gente ama? Pois é, não é coincidência. O corpo entra em estado de ameaça constante. E um corpo ameaçado não constrói pontes, constrói muros. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Sociedades não colapsam só por economia. Elas colapsam quando perdem a capacidade de se enxergar como seres humanos. Existe um princípio bem estudado na psicologia chamado hipótese do contato. Ele mostra que quanto mais pessoas de grupos diferentes convivem, colaboram e se conhecem, menor é o preconceito. Vou te dar um exemplo real. Cidades que recebem imigrantes têm mais medo no começo, mas com o tempo, quando surgem histórias, rostos, nomes, o medo diminui, porque o cérebro para de lidar com rótulos e começa a lidar com pessoas. O alarmismo desumaniza, contato humaniza. Se você quer agir, consuma fontes variadas, pratique pausas antes de compartilhar, busque histórias humanas que conectam. Comenta uma ação prática que você vai tomar hoje para reduzir o pânico no seu feed. Mudanças globais exigem maturidade, não histeria coletiva. Exige diplomacia, não demonização. E principalmente, exige a coragem de dizer: eu não preciso ter medo para estar atento. Não se trata de minimizar problemas reais. Transição de poder e tensões existem. A crítica é ao discurso que transforma incerteza em pânico, que alimenta decisões piores e prejudica redes humanas. Se esse vídeo te ajudou a respirar um pouco melhor, ele já cumpriu o seu papel. Compartilha com alguém que anda tenso demais com o mundo. E lembra, a complexidade não é inimiga. O inimigo é o medo mal digerido. Aqui a gente troca medo por clareza, barulho por consciência e conflito por pensamento crítico. Eu sou a Patrícia e isso aqui é o Fora do Hype.